O meu modelo é Jesus. Entrando, porém, o rei para ver se estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes amarrar de pés e mãos. Ele está na sala do banquete. Ele está no casamento, nas bodas do cordeiro. Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes amarrar de pés e mãos. Lançai-o fora para as trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O nome desse lugar é inferno. Diretamente da sala do banquete para o inferno. E termina o texto dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é um texto para você pregar sobre viagem missionária. Muitos são chamados para fazer missões na África, mas poucos dizem: eis-me aqui, usa-me a mim. Muitos são chamados para abrir ministério, para pregar o evangelho pelo mundo. Mas não é isso que está falando. Está falando que os escolhidos são os limpos. São os limpos. E aí o texto de Pedro: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, povo escolhido, povo escolhido, povo escolhido. É o povo limpo. É o povo limpo. Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Você não pode estar com o pé nas trevas e dizer que você honra esse sacrifício da cruz. Você está calcando os pés em Jesus outra vez. É isso que está escrito. Quando fala de pecado voluntário, vou ler de novo. A carta aos Hebreus. Apóstolo Paulo, que é o autor, eu creio. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, deliberadamente em pecado, eu escolho pecar. Eu resolvo pecar. E ainda vai o pregador e fala: quem está em pé, cuida que não caia, a carne é fraca, e vai justificando o pecado. Eu gosto de ouvir Paulo quando ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Dá o sangue para não pecar. Se tua olho te faz pecar, fura. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se esse balanço andando o vão da perna te faz pecar, vira eunuco, tira ele. Você entendeu o que eu estou dizendo? Corta o peru, é isso que eu estou dizendo. Fica capão, mas não deixa de honrar esse sacrifício da cruz. Não deixa de honrar esse Deus poderoso, que te amou de tal maneira que não quer que você vá para o inferno. É melhor ir cego, sem mão, porque nada disso vai acontecer, isso tudo vai virar pó. Não vai servir para mais nada, nem olho, nem braço, nem os valangandã todo. Porque você vai ser ressuscitado em espírito, num corpo espiritual. E se esse corpo carnal te faz pecar, maltrata ele, é o que está escrito lá. Mas não fique dando uma madeira para Satanás. Não construa o caminho do inferno para você mesmo. A eternidade é tão certa quanto o sol brilhou lá fora no dia de hoje. Tudo vai acontecer como está escrito na palavra. E continua o texto: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade. Aqui está falando de quem conhece a verdade. Está falando para crente, é para crente que está pregando isso aqui. Pleno conhecimento da verdade. Já não resta sacrifícios pelo pecado. Não precisa, já fez o sacrifício, vai fazer todo dia? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança. É profanação. O pecado voluntário, o pecado escolhido por aquele que já entendeu a verdade, ele está profanando o sangue da aliança. E o Espírito, e ultrajou
o Espírito da graça. E também na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, é crentão esse aqui, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, um crente de poder, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Queridos, quando Jesus entregou-se para vir ao mundo em carne, concorda com o Pai. Não é a vontade dele, mas ele concorda com o Pai. Vir como homem, ter dores, ter sofrimento, ser humilhado, ser punido sendo inocente, injusto foi o seu juízo. Tudo isso ele concordou, ele sabia. Ele é Deus, e Deus é onisciente e sabe todas as coisas. Quando ele concordou, ele veio porque ele não quer que o homem vá para o inferno. Porque o desejo do Pai, o desejo do Filho e do Espírito Santo que nos convence do pecado, é fazermos ter a vida eterna com o Pai. Fomos formados para isso. O homem não foi formado para viver separado de Deus. E Jesus vem e faz tudo o que ele tinha que fazer, mas ele não fica aqui. Ele volta para o lugar onde ele não é mais homem. Ele só tem figura de homem. É um como o Filho do homem. Quando Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, foi apedrejado, ele olhou e viu em pé um como o Filho do homem. Quando João, na ilha de Patmos, teve a visão do Apocalipse, viu um como o Filho do homem. Mas tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e uma luz mais resplandecente que o sol, porque já tinha recuperado o corpo de glória de Deus Filho, já não era mais homem. Mas ele andou aqui ensinando-nos o que nós tínhamos que fazer, porque ele viria, seria sacrificado, morreria por nós. E deixa para a igreja, ele deixa para a igreja a grande comissão. Eu digo grande ministério, a grande responsabilidade, a grande obra. Ele confia para homens essa obra. Ele confia essa grande obra para o corpo dele, para a igreja dele. E quando você vê o que ele fala para cada um, em cada um dos evangelhos, vamos lá. Vamos ver primeiro Mateus. Mateus, o que ele fala antes de partir para o céu, voltar a ter o corpo glorificado, deixar de ser figura humana, ser o Filho de Deus no céu. Mateus 28, 14. 14 não, 18. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque ele se humilhou, porque ele tornou-se figura humana, porque ele foi obediente até a morte de cruz, porque ele concordou em ter corpo, alma e espírito como um homem. Ele foi premiado, foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, ele é a maior autoridade do universo, ele é o Senhor do universo, ele é o Rei dos Reis, ele é o poderoso do universo. Mary, eu vou querer que você cante de novo. Rei do universo, Rei do universo. Ele tornou-se o Rei do universo. Na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, fala que quando ele estava em carne, Jesus, nos dias da sua carne, com forte clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, no dia da sua carne, enquanto ele estava como homem. Com forte clamor e lágrimas, não foi só o chorinho do Getsêmani, o sofrimento dele deu a ele muito choro, muita lágrima. Ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte.
E foi ouvido, o pai ouviu todo o choro dele. E embora sendo filho, ele obedeceu. E porque ele obedeceu, a Bíblia fala, ele foi aperfeiçoado, continua o texto. E obedeceu, e porque obedeceu, ele foi aperfeiçoado. Aperfeiçoado no quê? Na autoridade. Por isso que ele fala, quando ele ressuscita, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu paguei o preço que meu pai pediu. Eu morri em favor de todo homem, para que o homem não vá para o inferno. E agora, toda a autoridade me foi dada. E ele continua aí, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu não sugiro, eu ordeno. Vocês vão e vão batizar e vão ensinar o meu povo a guardar tudo. Eles vão ter que saber verdades espirituais. Eles vão ter que deixar de ser meninos espirituais. Eles precisam saber que eles precisam ser transformados. Que aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais. Eles precisam saber que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, mas o ramo tem que ser limpo para ficar em mim, para permanecer em mim, porque senão vai ser lançado fora, num lugar de trevas e ranger de dentes. Eles precisam saber que eles precisam ser limpos. Vocês vão e contem isso para eles. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, lá no Recreio. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina-nos a guardar tudo que eu tenho ordenado. E ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não vão estar sozinhos nessa empreitada, eu estou junto. Eu sou cabeça, eu vou estar no céu. Mas de lá, eu estou cooperando com vocês. Cooperando? Jesus cooperando? Ele cooperando, para que a igreja cumpra esse papel. Como cooperando? É o outro evangelho, é Marcos. Em Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade, dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Vai conta que eles são só criaturas. Você vai passar por gerações, e você vai chegar num dia em que o mundo vai ser pós-moderno, e que alguém vai olhar para você e vai dizer, todo mundo é filho de Deus. E você vai ter que ter ousadia e dizer, não é. Todo mundo é criatura. E criatura condenada à morte. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será uma criatura condenada. Você vai ter coragem de dizer, vai e fala a verdade, ele está dizendo para os discípulos. Você vai ouvir da boca de um povo idólatra, que é o mesmo Deus. Não é. É o mesmo Deus. Há um só Deus. É o Deus de todas as religiões. Não é. O Deus daquela região afro, ele se chama Oxalá, Babá, o Deus Pai. E o filho se chama Oxalá. Mas não é o mesmo Deus. Porque aquele Deus pede sacrifício de animais na encruzilhada. E o Deus da Bíblia deu o filho dele, derramou o sangue do filho dele para salvar o homem. Os sacrifícios de animais do Velho Testamento era só um prenúncio, uma alegoria do sacrifício perfeito e acabado que ele faria pelo filho dele na cruz. Vocês vão ouvir, é o mesmo Deus. Aqueles que estão adorando imagens feitas por homens, faz uma taça de vidro ou faz um ídolo. Você vai ter coragem de dizer, não é o mesmo Deus. Porque o Deus da Bíblia odeia a idolatria. O Deus da Bíblia escreveu, ele fez João escrever na ilha de Patmos.
Escreve aí, João, que os idólatras não vão entrar no reino dos céus. Você vai ter que ter coragem de fazer isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você vai ter que pregar. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? E quem, porém, não crê, será condenado, 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 já está julgado, vai ser condenado. Como juiz, eu vou te falar, tem uma diferença entre julgamento e condenação. A condenação, o resultado do julgamento, tem uma execução. E a execução é a morte. Ou minha ou de Jesus. Eu escolho quem vai morrer, eu ou ele. Se eu concordo com a morte dele no meu lugar, eu não preciso morrer mais.